Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, primeiro ano, força máxima. Sou o professor Herbert, estamos aqui de novo, mais uma vez, falando sobre classificação de seres vivos. A gente vai continuar, né, o nosso assunto lá no capítulo 10 da sua apostila, e a gente vai entrar agora a falar sobre reino protista, beleza? O reino protista, ele é um grande reino que é classificado como um grupo polifilético. Por quê? Grupo polifilético, se você lembra, é aquele grupo que é formado por descendentes de mais de um ancestral. E aqui no reino Monera, perdão, no reino protista, a gente tem um grande grupo que é formado pelos protozoários e um outro grande grupo que é formado pelas algas. E esses grupos são descendentes de ancestrais diferentes. Isso caracteriza esse grupo aí como um grupo polifilético. Beleza? O ancestral que deu origem aos protozoários é diferente do ancestral que deu origem às algas. Mas a gente agrupa todo mundo dentro desse mesmo reino porque eles são eucariontes, né? O primeiro grupo formado por seres eucariontes, diferente do Monera que englobou todos os procariontes. Né? Só que esses eucariontes eles não se encaixam nem como fungos, nem como animais, nem como vegetais. Então vamos colocar todo mundo dentro de um reino só, reino protista, para facilitar o estudo. Beleza? Então vamos lá. Os protozoários eles têm muitas coisas em comum, eles são todos unicelulares, tá? Todos heterotróficos, quer dizer, eles precisam consumir matéria orgânica oferecida pelo ambiente. Tranquilo? E a classificação desse grupo ela vai depender de acordo com as estruturas locomotoras que o cara tem. Beleza? Então ele pode se locomover por pseudópodes, flagelos, cílios. Depois a gente vai ver exemplo por exemplo. Tranquilo? E o grupo das algas é formado por seres que são uni ou pluricelulares, vai depender, beleza? Sendo que todos aqui são autótrofos. Tá? Só que você pode pensar assim, pô, mas autótrofo pluricelular é vegetal. Não. Por quê? O vegetal, além de ser autótrofo pluricelular, ele tem o corpo dele formado e organizado por tecidos diferenciados. E a alga, mesmo que ela seja pluricelular, não tem. Se você fizer um corte numa árvore, numa alga, você vai ver que todas as células dessa alga são iguais. Então, enquanto isso acontece, a gente fala que o corpo dela é formado por um talo. Beleza? Então, o corpo das algas pluricelulares são formados por talos, são todas células idênticas. Então, por isso, como não tem tecidos diferenciados, ele foi classificado como sendo um protista. Beleza? As algas pluricelulares já foram incluídas dentro do reino vegetal, só que elas foram retiradas de lá e colocadas para cá, justamente por conta dessa diferença em relação à presença dos tecidos. Tá certo? E aí as algas vão ser classificadas basicamente de acordo com a cor delas, verde, vermelha, parda. Tá? Então vamos ver grupo por grupo. Tá? Primeiro vamos começar com os protozoários, apesar deles estarem lá no final do teu capítulo da apostila, vamos começar com eles porque é mais curtinho, então a gente já mata de uma vez e depois a gente parte para a alga. Tá? Então o grupo dos protozoários ele é classificado, como eu disse antes, de acordo com o tipo de estrutura locomotora que esse cara tem. Beleza? E aí o primeiro filo de protozoários é o filo dos rizópodes. Rizo significa raiz. Tranquilo? E aí, não quer dizer que esse cara vive em raízes, mas os pés se assemelham a raízes, porque eles se locomovem por pseudópodes. Beleza? Então aqui está um exemplo clássico, né, de rizópode, que é a ameba. Aqui os pseudópodes dela, que ela usa tanto para poder obter o alimento do meio, quanto para se locomover. Tranquilo? Ele vai se arrastando, expandindo esse citoplasma e se puxando para frente para poder se locomover melhor. Tranquilo? Vamos para o próximo grupo, que é o grupo dos flagelados. Como o nome já está dizendo, flagelado é aquele que se locomove através de flagelo. Tranquilo? Então existem vários tipos, alguns parasitas bem importantes, como por exemplo o Trypanosoma cruzi. Né? O Trypanosoma cruzi é um carinha que pra gente, aqui no Brasil, ele é importante pra caramba, porque ele é praticamente endêmico daqui. Né? Ele é causador da doença de Chagas e aquele que é transmitido pela picada do barbeiro. Tranquilo? A gente vai ver doenças provocadas por protozoários um pouquinho mais à frente. Tá? Bom, aí o próximo grupo é o grupo dos ciliados. Esse grupo é formado por indivíduos que se locomovem através de cílios, utilizam os cílios para locomoção. E aí os cílios, eles têm uma diferença em relação aos flagelos. Os flagelos normalmente são únicos, né? Quando não são únicos, a quantidade deles é muito pequena, 2, 4, tá? Enquanto que os cílios estão sempre em grande quantidade, esses pequenos, entre aspas, pelinhos que tem aqui, né? Em volta aqui, cercando a membrana da célula,
tá? São cílios, eles são curtos e muito numerosos, beleza? Eles têm um batimento oscilatório bem sincronizado e aí a locomoção deles é bem eficiente, tá? A maioria desses ciliados são seres vivos de vida livre, não causam muitos problemas para nós. E o último grupo não tem estruturas locomotoras, que é o dos esporozoários, beleza? Então o principal exemplo aqui, bem clássico desse grupo, é o do Plasmodium, né? Que é aquele parasitazinho que causa malária. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ele um pouquinho mais para frente também, beleza? Então vamos para as algas agora, tá? As algas eu vou dividir aqui em dois grupos, as algas unicelulares e as algas pluricelulares, beleza? Como o nome está dizendo, algas unicelulares são aquelas que são formadas por uma célula apenas, beleza? Então, esse primeiro grupo das euglenófitas tem como principal exemplar aqui, ó, a euglena, beleza? Essa euglena é um ser vivo diferenciado, tá? Por quê? Ela, além de ser uma alga móvel com flagelo e tal, que não é uma coisa muito comum, beleza? Não estou dizendo que seja única, tá? Mas não é muito comum. Ela tem um hábito mixotrófico. O que é isso? Mixotrófico é aquele cara que pode ser heterótrofo ou autótrofo. Ele pode consumir matéria orgânica do meio ou produzir sua própria matéria orgânica, dependendo das condições do ambiente. Normalmente eles habitam charcos e pântanos, né? Charcos e pântanos são locais em ambientes, ecossistemas que estão sujeitos à diferença de estação do ano chuvosa e estação do ano seca. Na estação do ano seca, a quantidade de água no ambiente diminui pra caramba, isso concentra a matéria orgânica em determinado local, e aí essas pequenas algas elas conseguem alimento de forma mais fácil. Quando tem muita água, o alimento se dilui. Então eles utilizam os flagelos para se locomoverem para locais iluminados. E eles usam essa pequena mancha aqui, que é um fotorreceptor, é chamada de estigma, beleza? Para detectar a presença de luz, aí ela vai para um local iluminado para poder fazer fotossíntese. Tá? Então quando ela estiver fazendo fotossíntese, né, consumindo substâncias inorgânicas do meio, ela vai ter hábito autótrofo. Quando ela está consumindo matéria orgânica do meio, ela vai ter hábito heterotrófico. Isso é uma característica exclusiva desse grupo, beleza? Aí o segundo grupo de algas unicelulares são as diatomáceas. Essas aqui são bem maneiras, bem especiais. Vou botar aqui a imagem delas para vocês verem. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui, são carapaças que elas têm de silício, né, de óxido de silício. É o mesmo material que forma a areia, consequentemente o mesmo material que forma o vidro. Então você olha assim, parece que ele brilha, porque a luz bate nele e começa a se difundir, né, pelo ambiente, por dentro da célula. Isso ajuda essa célula a fazer fotossíntese. Tá? E dentro dessa carapaça, elas armazenam óleo e ar. E aí elas ficam flutuando bem próximas à superfície. Essas são as principais renovadoras do oxigênio atmosférico, porque como elas estão muito perto da superfície, elas pegam o gás carbônico do ar e não da água. E aí quando elas pegam o gás carbônico do ar, elas devolvem o oxigênio para o ar. Tá? Então assim, elas são muito importantes para a natureza, beleza? Constituem o fitoplâncton, né, produzindo matéria orgânica e mantendo a matéria orgânica na água. O oxigênio vai para fora, mas a matéria orgânica fica na água, então a produtividade aumenta muito no ambiente quando tem as diatomáceas, beleza? E quando essas algas morrem, essas carapaças vão para o fundo. E aí lá no fundo eles vão se depositando e camada sobre camada de sedimento por cima deles vai compactando, né, essas carapaças. Aí elas vão formar um mineral fóssil chamado diatomito, beleza? Existem regiões no mundo inteiro, né, principalmente onde você tiver terreno sedimentar, em que a gente tem depósitos de diatomito. Isso é por exemplo, o sertão do Nordeste, tá? E isso é um indício de que aquele lugar foi, em algum momento, já foi ocupado pelo oceano, né? Porque essas algas elas são marinhas, na sua extrema maioria, beleza? Aí o terceiro grupo é o das pirrófitas, que é um grupo também bastante importante ecologicamente, porque elas são capazes de produzir toxinas. Essas toxinas que elas produzem espantam os outros seres vivos de perto dela. Garante que aqueles nutrientes que estão ali sejam só dela. Fala assim, pô, sai daqui de perto de mim, deixa esse nutriente só para mim, vai pegar nutriente em outro lugar. Enquanto a população dela está controlada, está de boa, porque é uma alga aqui e outra ali.
Beleza? Só que quando elas se proliferam demais, e isso acontece normalmente quando o ambiente oferta muito nutriente, elas acabam provocando o fenômeno da maré vermelha, né? Onde você tem uma diminuição brusca de diversidade justamente por conta da quantidade de veneno na água que aumenta muito. Beleza? Uma outra característica dessas algas também é que elas podem ser encontradas, aqui um exemplo delas, ó, elas podem ser encontradas em associação com moluscos, com corais, formando o que a gente chama de zooxantelas. As zooxantelas, elas são algas unicelulares que se abrigam dentro de animais, fazendo fotossíntese e produzindo matéria orgânica para eles. Então elas estão abrigadas lá dentro e alimentando o cara. Beleza? Bom, vamos para o próximo grupo, agora vendo as algas pluricelulares. Tá? Essas algas pluricelulares que a gente vai ver agora, a gente começa falando sobre as clorófitas. Clorófitas, como o nome está dizendo, cloro significa verde. Beleza? Então as clorófitas são as algas verdes, como eu tinha falado para vocês, elas são diferenciadas através da cor. Então a quantidade de clorofila que elas têm é muito grande. Beleza? Então assim, eu vou mostrar para vocês os exemplos saindo aqui da frente. Tá? A gente vai encontrar representantes de clorófitas tanto unicelulares, aqui essas são unicelulares, quanto pluricelulares. Beleza? Então é um grupo bastante importante, porque eles estão presentes em praticamente todos os ambientes, inclusive em ambientes terrestres, porque essas algas clorófitas unicelulares, elas podem formar líquens. E o que é um líquen? Você já deve ter visto alguns desses aqui, né? Principalmente grudado em planta, em árvore, em rocha e tal. O líquen é uma associação de algas com fungos. Beleza? Os fungos vão retirar do solo nutrientes minerais e água e dá para a alga. E a alga faz fotossíntese e produz matéria orgânica que sustenta o fungo. Então eles se sustentam mutuamente. Por isso que o nome da relação é mutualismo. Beleza? Então o líquen é uma estrutura, né, uma associação, como eu já tinha falado, que consegue sobreviver praticamente em todos os lugares. Tá? Atuando até como pioneiros, preparando o ambiente para a chegada de outros seres vivos quando esse ambiente estiver sendo colonizado. Tranquilo? O segundo grupo é o grupo das algas vermelhas, tá? Que também são pluricelulares, beleza? Chamada de rodofícias ou rodófitas. Tá? Elas têm uma substância chamada ficoeritrina, que é bem nutritiva e dá um tom bem avermelhado para a alga. Tá? Eritro é vermelho. Tranquilo? Eritrócito, por exemplo, é a célula vermelha que está no nosso sangue, são as hemácias. Então, ficoeritrina é o que deixa a alga vermelha. Elas têm uma importância muito grande para a indústria alimentícia, porque elas têm produção de um tipo de carboidrato, tá? Que é utilizado, por exemplo, na produção de sorvete, que é essa carragenina. Beleza? E o agar, né, ou agar-agar, é um tipo de proteína que é usado muito na produção de gel, tá? Gel, gelatina, aquela gelatina incolor e até a gelatina mesmo com um sabor artificial, elas usam o agar que dá mais consistência para ela, beleza? E o último grupo de algas são as feófitas ou algas pardas, tá? Essas algas elas têm uma coloração mais o verde amarronzado, um verde mais acastanhado. Tá? Elas normalmente são muito grandes, bentônicas, se fixam no fundo lá e tal, e às vezes crescem por 5, 6 metros. Tá? Tem, a principal dessas aqui é aquela chamada de sargaço. Não sei se vocês já ouviram falar, mas já viram com certeza assim, naqueles programas tipo do Animal Planet, que mostra aquelas lontras nadando no meio daquelas florestas de algas, são feófitas. Beleza? Elas também são ricas em carotenoides, como no caso das rodofícias, e a xantofila, que é um pigmento amarelado da cor parda delas. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente volta a se encontrar outras vezes. Beleza?